Pois bem, hoje vamos falar sobre matrizes, né? Posteriormente determinantes. E para ser bem sucinto em relação ao tema, quando se fala em matriz, a gente vai associar a matriz a uma tabela. E essa tabela vai estar associando elementos organizados em linhas e colunas. Então, preste bem atenção aqui, no nosso primeiro exemplo, que temos aqui uma tabelinha. Essa tabelinha nada mais é do que uma matriz com representação de cores na escala de cinza. Justamente a foto aqui de fundo do nosso estudo. Essa tabela aqui, ela mostra como é que está organizada aqui, ó. Quanto menor aqui, mais escuro, quanto maior, mais claro. Então, a ordem da escala, ela vai levar em consideração aqui, ó, a posição do elemento na tabela. E de forma sucinta, como eu te falei, né, uma matriz nada mais é do que uma tabela que vai estar organizando elementos em matrizes e colunas. Mas para que isso aí serve? Serve para muita coisa. O único exemplo que eu vou te dar é aquela TV que você tem em casa, acho que é de LCD, Full HD e tal. Essa TV, ela é vendida para você com um preço proporcional à qualidade da imagem. Quanto maior a qualidade da imagem, mais cara ela vai ser. E essa TV, ela vai ter a sua qualidade de imagem associada ao número de pixels, certo? E esses pixels nada mais são do que pontos que serão formados aqui na tela de acordo com a quantidade de linhas e colunas que a sua tela vai apresentar. Quanto maior a quantidade de pontinhos aqui, mais pixels vai ter, maior a qualidade. Então, cada pontinho desse aqui vai estar associado aí a uma linha e uma coluna, certo? Então, um exemplo aqui mais prático, mais palpável para a gente, é uma tabela que expõe dados aí associados a pesquisas, como por exemplo aqui na nossa tabela, a gente vai ter aqui no título população rural e urbana do Brasil em milhões de habitantes. Essa população rural, ela vai estar aqui associada em dois eixos. No eixo vertical, a gente vai ter a população rural e a população urbana. Na horizontal, a gente vai ter o quê? Os anos em que foi feita a contagem, certo? Temos aqui 5 colunas para indicar aqui o tempo, certo? 3 linhas para indicar aí a população rural, a população urbana e o total, que nada mais é do que a soma da população rural com a população urbana. Aí a gente chega no total. Pois bem, o que você tem que prestar atenção aqui nessa tabela? Que os dados eles vão estar aqui posicionados de forma que facilite a sua localização. Por exemplo, eu quero saber qual é a população urbana no ano 2000. Então, vou selecionar a linha onde está a população urbana, certo? E a coluna onde está o ano 2000. Nesse ponto onde a linha e a coluna se encontrar, eu vou ter o valor associado aos quesitos de pesquisa. Então, a minha população urbana no ano 2000 é de 138 milhões de habitantes. Então, observa que quando se trata de matrizes, a gente vai sempre estar associando os nossos dados a elementos dispostos em linhas, sempre na horizontal, certo? Linhas, e em colunas, sempre na vertical. As colunas estão na vertical e as linhas estão na horizontal. Quando uma linha encontra uma coluna, ela forma uma posição. E essa posição vai ter um valor associado, ali localizado. Aqui na 82, nesse cruzamento 169,8, tem aqui 29,2. Então, vai haver o seguinte, para facilitar a identificação, a gente vai ver que precisaremos identificar aí. Aqui na primeira linha
com a segunda coluna. Quem eu tenho? 39,1 milhões de habitantes. Isso indica a nossa população rural no ano de 1980. Se eu pegar aqui a terceira linha e associar aqui com a quinta coluna, aí eu obtive essa localização e nessa localização tem um valor e esse valor corresponde a 190,7. Tá, mas esse 190,7 é o que? Milhões de habitantes. E o que ele representa aqui na nossa tabela? Representa que no ano de 2010 a população total do Brasil, incluindo urbano e rural, era de 190,7 milhões de habitantes. Então, observa aqui, a forma de organização dos elementos numa tabela, ou seja, numa matriz, ela facilita muito a sua localização e interpretação dos dados, desde que você saiba o que significa, o que os dados que estão na linha significam e o que significam os dados que estão nas colunas. Então, pegando esses mesmos dados aqui da tabela, apenas retirando a identificação das colunas e das linhas, a gente observa aqui, ó, a nossa matriz vai estar indicada aqui, ó, por um colchete, certo? E aqui você vai ter linha, ó, primeira linha, segunda linha, e aqui vamos ter a terceira linha, certo? Aqui eu vou ter minha primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, e aqui quarta coluna, e por fim a quinta coluna. Então, observe que nesse entrelaçamento, no cruzamento de uma linha com uma coluna, você vai ter posições. Então, deixa eu te dizer aqui, ó, que nessas posições a gente vai poder identificar. Então, observa aqui, ó. Deixa só eu te identificar bem aqui, ó. Posição em relação à coluna. Então, vou ter aqui posição 1, primeira linha, primeira coluna. Posição 1, 2, primeira linha, segunda coluna. 1, 3, primeira linha, terceira coluna. 1, 4, primeira linha, quarta coluna. E 1, 5, primeira linha, quinta coluna. Aí, observe que sempre o primeiro algarismo aqui, ó, ele vai estar indicando a linha a que pertence o elemento. E o segundo número vai estar indicando a coluna. Então, a gente sempre observa a linha para depois identificar a coluna. Então, obviamente, aqui eu vou ter a segunda linha, terceira linha, primeira coluna, certo? Aqui eu vou ter ainda a segunda linha, segunda linha, terceira coluna, segunda linha, quarta coluna, segunda linha, quinta coluna. Terceira linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna, terceira linha, quarta coluna, terceira linha, quinta coluna. Então, observa aqui que você encontrou esses números aqui, mas eles não têm assim um valor numérico. Esse 11 aqui, ele não representa 11, esse 35 não representa 35, 33 não representa 33. Então, nenhum dos números que você encontra aqui, dessas combinações de números, representa o que visualmente você identificaria ao olhar o número de uma casa, por exemplo, casa 32, casa 24. Não representa nada, porque são números que estão apenas indicando a posição nessa matriz, indicando a linha, indicando a coluna. Você vai analisar os números individualmente, o 3 e o 1, o 3 e o 2 aqui, ó. Terceira linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna, terceira linha, quarta coluna, terceira linha, quinta coluna. Então, você nunca vai ler 35, você vai ler o número, os números individualmente e associando cada um dos dígitos a uma linha e o segundo dígito à coluna que o elemento pertence. Certo? Então, prosseguindo, a gente vai para a nossa definição de matrizes. A definição matemática de matriz é a seguinte. Uma matriz de ordem
M por N, olha, por que M e por que N? M e N são números aqui que a gente não conhece. Então, toda vez que a gente utiliza uma letra para expressar alguma coisa na matemática, isso aqui são letras que vão generalizar o nosso conceito, porque M pode ser uma determinada quantidade, N uma outra quantidade. Só que eu não posso especificar que uma tabela sempre vai ter 3 linhas e 2 colunas. Então, para não especificar, deixar de forma específica, individualizar os resultados, a gente vai generalizar. Ou seja, uma matriz qualquer que tenha um número m de linhas e um número n de colunas, né? Com m e n números naturais, certo? O que são números naturais? Aqueles que a gente conta com naturalidade. 1, 2, 3, 4, por aí vai, certo? Eu não coloquei o zero porque não tenho como ter uma tabela que tenha 0 linhas, nem 0 colunas, certo? No mínimo vai ter uma linha e uma coluna. São números, certo? São números não nulos, tanto que aqui o conceito diz não nulos, por isso que o zero não entra. É toda tabela composta por m vezes n elementos, dispostos em m linhas e n colunas. O que isso quer dizer? Que a minha tabela, a minha matriz, quando eu expresso esse m, x, n, eu estou apenas indico o quê? A forma da matriz, assim, o tipo de matriz. Eu indico o tipo de matriz, certo? Identifico quantas linhas vai ter e quantas colunas tem a nossa matriz. Agora, quando ele expressa m.n, aqui é uma multiplicação escalar. Você vai pegar a quantidade de linhas e multiplicar pela quantidade de elementos, e aqui você vai indicar, esse m vezes n indica a quantidade de elementos da matriz, certo? Indica a quantidade de elementos da matriz. Por exemplo, se a minha tabela tem, por exemplo, 3 linhas e 4 colunas, digamos assim, ó, 3 linhas e 4 colunas. Ó, é uma matriz do tipo 3 por 4. Se ela é 3 por 4, ao multiplicar a quantidade de linhas pela quantidade de colunas, você encontra 12, ou seja, 12 elementos. Só que esse x aqui, ele não indica a multiplicação, ele está apenas indicando a disposição da tua matriz, quantidade de linhas e quantidade de colunas, que é totalmente diferente de uma matriz 4 por 3. Por quê? Nessa disposição, a minha matriz vai ter 4 linhas e 3 colunas, totalmente diferente de uma matriz com 3 linhas e 4 colunas. Olha aqui, posso expressar aqui. 1, 2, 3, 3 linhas, colunas. 1, 2, 3, 4. Está aqui a matriz. Agora se eu mudo. 1, 2, 3, 4 linhas, 3 colunas. 1, 2, 3. Olha aí o formato que você vai dispor. Você vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos, dispostos em 4 linhas e 3 colunas. E no primeiro exemplo, você vai ter os mesmos 12 elementos, só que numa disposição diferente, 3 linhas e 4 colunas. Então, dependendo da forma que você expressa a sua matriz, no sentido de ter m, n linhas e colunas, você vai estar mudando a disposição da sua matriz. Então, aqui temos os exemplos de matriz. Matriz de ordem 2 por 3. Olha, esse indicativo que a gente fala aqui, ó, do 2x e o 3, é a disposição da matriz, também chamado de ordem da matriz. E a ordem da matriz indica quantas linhas tem e quantas colunas tem. Nesse caso, ó, 2 linhas e 3 colunas. Aqui a matriz já está organizada, ó. 1, 2 linhas, 3 colunas. 1, 2, 3. Matriz de ordem 3 por 2. Olha aí,
Aqui era 2 por 3, aqui é 3 por 2. Então, vou ter 3 linhas, certo? E 2 colunas. Em cada cruzamento de linha por coluna, você encontra um elemento. Matriz de ordem 1 por 4, ó, uma linha, 4 colunas. Olha como é simples. Se é uma linha apenas, ó, passa só uma linha. 4 colunas. 1, 2, 3, 4. 4 colunas, certo? Agora, a matriz é do tipo 2 por 1. Matriz de ordem 2 por 1. 2 linhas e uma coluna. 1, 2 linhas, uma coluna. Certo? Então, não tem como confundir. É fácil identificar. Quando a matriz só tem uma linha, é só uma linha apenas. Entendeu? Não tem problema nenhum. Não tem nenhum segredo. É coisa simples. Certo? Então, para generalizar esse estudo de matrizes, vamos aqui representar uma matriz genérica A de ordem M por N, ou seja, M linhas, N colunas, ou seja, aqui escrito, né? M linhas, N colunas, da seguinte maneira. Então, olha só. Aqui eu vou ter a minha primeira linha. Então, observe aqui na primeira linha, o primeiro algarismo, ele vai ser sempre quem? Vai ser sempre 1. Aqui, ó. A11, A12, 13, olha aí. 1. Aí reticências, essa reticência indica que continua, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Aqui, 1J. J aqui para indicar um determinado número de colunas. E prossegue, até chegar aqui a um enésimo elemento dessa linha. Então, ó, todos os algarismos iniciais são iguais a 1. Por quê? Por que eles são iguais a 1? Porque eles indicam aqui a primeira linha da nossa matriz, certo? Então, quando você prossegue, vai analisar agora a segunda linha. Olha aqui, ó, segunda linha. Aí observa que todos começam aqui com o algarismo 2, até chegar no enésimo elemento, porque ó, essa coluna é a mesma. Então, quando você tem a mesma coluna, o algarismo da coluna vai ser sempre o mesmo, não muda. Ó. Imagina, olha aqui, observa aqui a primeira coluna. Todo algarismo é 1. O segundo algarismo dessa notação, desse índice, ele indica a coluna. Segunda coluna, 2, 2, 2, 2, 2. Não muda. Terceira coluna, 3, 3, 3, 3, 3. Não muda. Até chegar na linha M. M, 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 M. Eu não sei qual é o valor numérico dessa linha, mas ela tem um valor. É a última linha. Então, como eu não sei esse valor, vou representar aqui genericamente que essa tabela tem M linhas. Por isso que está aqui, ó. E as N colunas estão aqui. As N colunas. Então, observa aqui. Esses números que a gente identifica na matriz são índices. E o índice indica a posição que o elemento está ocupando aqui na matriz. Ah, mas e essa letra A minúscula? Bem, a letra A minúscula indica aqui o valor do elemento nessa posição. Valor do elemento nessa posição. Então, imagina uma tabelinha aqui, ó. 3, 7, menos 5, 4, 3 e 0. Olha só. Primeira linha, primeira coluna. Então, o elemento aqui, ó, o A11, para essa matriz aqui, ó, matriz A11, ele tem um valor, é conhecido, é 3. O A12 tem um valor, é 7. O A13 tem um valor que seria ao menos 5. Então, cada elemento vai ter um valor, certo? E esse valor, aqui na matriz genérica, ele não é identificado. Por isso que a gente generaliza que o valor do elemento vai estar representado pela letra A e a posição dele pelos índices 1, 2, 3, 2J, 3N, MN, ou seja, indicando a posição dele.
Então, observe aqui, a matriz ela é representada por uma letra maiúscula, certo? O tipo ou ordem é expresso por MN, esse x aqui, certo? Um x e não um pontinho, porque isso aqui não é um produto, é uma disposição dos elementos da matriz, das linhas e colunas, certo? Então, letra maiúscula indica a matriz, letra minúscula vai representar o elemento que ocupa a posição na matriz, certo? Aqui diz, ó, o elemento A e J, o índice I indica a linha, certo? E o J, a coluna, ou seja, vem aqui, ó, o A e J, elemento A e J. Ou seja, eu não sei qual é a linha, não sei qual é a coluna, mas é uma posição dentro da matriz, posição IJ, certo? O I aqui vai variar de acordo com a posição, assim como o J. Então, quando você olha aqui para o 33, nesse A33, eu vou ter o I valendo 3 e o J também valendo 3, ou seja, o I, que é a linha, e o J, que é a coluna, certo? Bem, aqui diz ainda que o elemento A32, por exemplo, ele tem o I igual a 3 e o J igual a 2, ou seja, está localizado na terceira linha e na segunda coluna. Bem, e a matriz genérica, ela também pode ser indicada por A e J M N. O que isso quer dizer? Quando eu falo em matriz A de elementos A e J do tipo M por N, eu indico que ela vai ter M linhas, certo? N colunas, certo? E o elemento A vai estar variando aqui, ó, de I e J. Ou seja, o I vai indicar aqui que vai estar ocupando uma linha específica dessa matriz, e o J indica a coluna específica em que esse elemento vai estar localizado, certo? Então, quando você monta, por exemplo, aqui, eu quero a matriz A de elementos A e J do tipo 2 por 3. Olha só, 2 por 3. Então, como eu vou generalizar essa matriz assim, ó? Tem que ter duas linhas, três colunas. Aí eu vou ter o A11, A12, A13. Primeira linha até a terceira coluna. Aqui eu vou estar com a segunda linha, A21, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, terceira coluna. Então, A23. Olha só. Cada elemento desse, A11, A12, A13, A21, A22 e A23, são elementos da matriz. Esse A11 tem um determinado valor numérico, que eu não sei qual é. O A12 também tem um valor numérico, que eu não sei qual é. Não foi definida a lei de formação desse elemento. E o A13 também tem um valor numérico que a gente não sabe até então quanto vale. Mas existe um valor, certo? Então, se observa que não é nada complicado, basta fazer com calma, que a gente vai conseguir trabalhar com matrizes de uma forma bem simples. Então, para isso, temos aqui um exemplo. Uma matriz possui 32 elementos, e a quantidade de colunas é o dobro da quantidade de linhas. Qual é a ordem da matriz? Ou seja, a ordem da matriz é o quê? O que eu tenho que ter em mente quando se fala em ordem? A ordem nada mais é do que quantidade de linhas vezes a quantidade de colunas. Por exemplo, um exemplo de ordem seria 3 por 4. Isso aqui é um tipo de ordem de matriz, 3 por 4. Só que eu sei que eu não sei quantas linhas e quantas colunas tem, certo? Eu sei que está me faltando isso. Então, para saber a ordem, M por N, não sei. Então, ao resolver uma questão, eu vou procurar extrair tudo que está sendo me fornecido. Primeiro me foi feita uma pergunta: qual é a ordem da matriz? É o que devemos determinar. Não sei. Mas eu sei que ela tem 32 elementos. Olha, para eu encontrar a quantidade de elementos de uma matriz, eu preciso simplesmente
pegar a quantidade de linhas, multiplicar pela quantidade de colunas, e isso vai me dar o quê? A quantidade de elementos. E essa quantidade de elementos foi fornecida aqui no enunciado, 32. Ou seja, quando eu multiplico o valor numérico de m pelo valor numérico de n, eu chego na quantidade 32. A outra informação aqui, a quantidade de colunas é o dobro da quantidade de linhas. Quem é a quantidade de colunas? Ó, M indica o quê? Linhas, certo? E N indica a quantidade de colunas. Quem que é o dobro de quem? A quantidade de colunas, N, certo? Ela é o dobro, quando eu falo em dobro, é 2 vezes. 2 vezes quem? A quantidade de linhas. E as minhas linhas são identificadas aí pela letra M. Ou seja, então se há uma relação entre M e N, e eu sei que o produto entre 2 é 32, e eu sei que um é o dobro do outro, o que eu vou fazer aqui? Ó? Se eu sei que o N vale 2M, eu vou substituir aqui ó, o valor de N. Sendo assim, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar que M vezes o valor de N, que agora é 2M, é exatamente igual a 32. Bem, nesse produto de letra por número e letra, o que a gente tem que lembrar? Que quando eu multiplico letra por letra, eu vou indicar a quantidade de vezes que eu estou multiplicando essa letra com um expoente. E eu precisaria ter um número para multiplicar o 2, só que aparentemente não existe número nenhum. Mas lembre bem que aqui você tem apenas um m. Se você tem um m, é sinal de que o coeficiente vale 1. Ou seja, toda letra numa expressão numérica, ela vai ter um coeficiente. Se esse coeficiente não aparecer, é porque ele é unitário. Ou seja, o m aqui, azulzinho, só aparece uma vez. Então, o coeficiente dele é 1. Então, eu multiplico 1 vezes 2, vezes, aí eu pego o m e multiplico por m. E isso tudo vai ser igual a 32. 1 multiplicado por 2, resultado aqui, 1 é neutro, 1 vezes 2 vai dar 2, vezes m vezes m, olha só, eu falei antes, que quando a gente multiplica letra por letra, a gente vai manter a letra e indicar quantas vezes essa letra está sendo multiplicada por ela mesma, se elas forem iguais. Se elas fossem diferentes, por exemplo, é m vezes n, acabou, o produto é isso aqui. Só que as letras são iguais. Se elas são iguais, elas estão se repetindo. Então, aqui eu tenho que indicar aqui, ó, o expoente 2. Um daqui mais um daqui. Soma esses expoentes dá 2. E isso é igual a 32. Esse 2 que está multiplicando aqui, ó, ele vem para cá e vai dividir. Logo, a gente tem que m ao quadrado é igual a 32 dividido por 2. Sendo assim, o m ao quadrado vai ser igual a, divide primeiro, 32 por 2, 16. Bem, se o meu m ao quadrado ele é 16, é sinal de que m corresponde à raiz quadrada de 16. E esse 16 tem raiz quadrada, e são duas raízes, porque se a raiz é quadrada, obviamente você vai ter que a primeira possibilidade para o m vai ser 4. A segunda possibilidade para o m vai ser menos 4. Por que isso? Porque se você pega 4 e multiplicar por 4 dá 16. Se você pegar menos 4 e multiplicar por menos 4, também dá 16. Logo, as duas raízes de 16 são 4 e menos 4. Só que o m, ele representa uma quantidade. Quantidade de linhas da matriz. E você vai o número que está associado à quantidade de linhas é um número natural. Consequentemente, não há nenhuma possibilidade da sua quantidade de linhas ser negativo, certo? Então aqui ó, você exclui qualquer possibilidade desse M2 ser solução. Não pode ser negativo. Bem, então está tranquilo. O valor que vai servir para o M é o 4. Só que eu preciso saber qual é o valor de N. E N é a quantidade de colunas.
Sendo assim, a gente volta aqui, ó. A relação é de que N é igual a 2M. Então, se N é igual a 2M, a gente vai pegar aqui o valor de M e substituir aqui. N vai ser igual a 2 vezes o 4. 2 vezes 4 vai me dar que o N vale 8. Olha só. Obviamente, o N vale 8. Bem, e quando você multiplica 4 vezes 8, certamente vai dar os 32. Logo, você sabe que a matriz do tipo M por N corresponde a 4 por 8, ou seja, 4 linhas e 8 colunas. E é esse o questionamento. Qual é a ordem dessa matriz? Logo, a matriz é de ordem 4 por 8. Certinho? Aí a nossa resposta. Bem, aqui no segundo exemplo, o enunciado pede para que se escreva a matriz A de elementos A e J do tipo 1 por 3, ou seja, de ordem 1 por 3, tal que os elementos A e J é igual a 3i menos 2j. Pronto. Bem simples. Lembra que letra maiúscula indica a matriz, letra minúscula indica o elemento. E J indica a localização do elemento dessa matriz. E essa matriz é do tipo 1 por 3, ou seja, de ordem 1 por 3. E o valor de cada elemento, A e J, é obtido a partir dessa relação. Então, primeiro passo, vamos montar essa matriz A. Matriz A, olha, é uma linha apenas, então essa aqui resolve. Quantas colunas? 3. Então, vai ter o A1, 1, A1, 2 e o A1, 3. Acabou a matriz. Uma linha, 3 colunas. Então, primeira linha, ó. Primeira linha, primeira linha, primeira linha. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, a nossa matriz aqui vai ter 3 elementos apenas. Até porque o tipo de matriz não permite que tenha mais do que isso, ó. Quantidade de elementos é 1 vezes 3, tem que ter 3 elementos. Então, está certa a nossa disposição aqui. Só que agora eu preciso saber quem são os elementos. E os elementos, eles são obtidos a partir da relação de que A e J corresponde a 3 vezes o I menos 2 vezes o J. Então, eu vou calcular o primeiro elemento aqui, ó. 1. Então, eu vou substituir o I e o J pelo valor aqui correspondente, ó, I e J. Então, meu A, substituindo esses valores de I e J, é 1 e 1, sendo igual a quem? A 3 vezes o 1 menos 2 vezes o J, que também vale 1. Então, observa aqui, I, J e J foram substituídos. Com isso, a gente vai encontrar que o elemento A1, 1, ele corresponde a 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes 1, 2. Sendo assim, o elemento A1, 1 corresponde a 1. Pronto, já temos o valor do elemento A1. O próximo agora é o elemento A1, 2. Então, vou substituir aqui o I e o J, ó, agora aqui, sendo 1 e 2. Isso vai ser igual, ó, vou repetir a fórmula, 3 vezes o I menos 2 vezes o J. Substituindo aqui o I e o J, vale 1 e aqui vale 2. Com isso, a gente tem que o elemento A1, 2 vai ser igual. Produto de 3 vezes 1, 3. Menos 2 vezes 2, 4. Subtraindo 3 e 4, o meu A1, 2 vai ser igual a menos 1. Pronto, já temos aqui o segundo elemento. Agora falta só o terceiro elemento, que é o A1,
3, certo? Então, o A13 vai ser igual, vou baixar um pouquinho mais, aqui o A13 vai ser igual a 3 vezes o 1 menos 2 vezes o 3. Colocando agora o valor dos índices, que eu vou colocar aqui de vermelho para facilitar, A1, 1, 2 e 1, 3. 3 vezes 1 menos 2 vezes 3, certo? Prosseguindo na resolução, o elemento A13, que ocupa a primeira linha e a terceira coluna, vai ser igual a 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes 3, 6. Isso é igual a A13, sendo exatamente igual a menos 3. 3 positivo menos 6 negativo, conserva o sinal do maior e subtrai. 6 menos 3, 3. Logo, está aqui o elemento. Só que a questão pede o quê? Escreva a matriz. Tá? Aqui está a matriz genérica. Aqui estão os elementos fora da matriz. A matriz é a matriz A de elementos 1, menos 1 e menos 3. Fechei aqui a matriz. Uma linha e uma coluna, certo? Bem, agora temos que escrever a matriz B, de elementos B e J, de ordem 3 por 2, tal que B e J está sob uma condição aqui. Ó. O B e J vai ser igual a menos 1 elevado a J se o I for menor que J. Ou seja, toda vez que o valor de I for menor e igual a J, por exemplo, o A, no caso aqui vai ser B, né? Por exemplo, o B13 vai nessa condição aqui. O B23 vai nessa condição aqui. O B33 também vai nessa condição aqui, certo? Aí o B32, ele não vai satisfazer essa condição, porque o I tem que ser menor ou igual a J, no máximo igual. Então, se o 3 se o I aqui, 3, é maior que o J que vale 2, ele vai seguir a outra condição, certo? Então, se o I for menor ou igual a J, utiliza-se essa relação, menos 1 elevado a J. Agora, se o I for maior que J, utiliza-se a relação 2I mais J para o cálculo do valor do elemento. Então, primeira coisa que você observa é o tipo de matriz, a ordem. Ela é 3 por 2. Se ela é 3 por 2, você pensa assim, ó, 1, 2, 3, 3 linhas. E 1, 2, 2 colunas. Cada cruzamento desse aqui, ó, representa um elemento. Então, eu sei que ela vai ter 6 elementos para você calcular, tá? Então, a gente vai representar essa matriz de forma genérica da seguinte forma. Letra maiúscula B, certo? São 3 linhas. Então, tá aqui, ó. Aproveitar aqui, ó. 1, 2, 3, 3 linhas, certo? E 2 colunas. Então, eu vou fazer os elementos da primeira linha, o P minúsculo, certo? P11, elemento da primeira linha, primeira coluna, 1. Depois, o B12. Olha, como no máximo vai ter 2 colunas, eu não posso extrapolar aqui para calcular o B13, porque não vai ter a terceira coluna. Então, passo para a segunda linha, elemento B, B21, segunda linha, primeira coluna. E aqui o B22, segunda linha, segunda coluna. B31, terceira linha, primeira coluna. E o B32, terceira linha, segunda coluna. Então, aqui está montada a matriz de forma genérica, certo? Como a matriz é 3 por 2, tenho que apresentar aqui 6 elementos. Então, está tudo ok. Agora, a gente precisa calcular o valor desses elementos, tá? Então, vamos pegar primeiro aqui o elemento B11, certo? O que eu vou analisar do B1? Que o 1 ele é menor ou igual a 1, satisfaz a condição, ele é igual a 1.
Então, ele vai ser calculado pela expressão PJ igual a menos 1 elevado a J, certo? Sendo assim, B11 vai ser igual a menos 1 elevado a primeira, certo? A condição é, se o I for menor ou igual a J, calcula-se com essa expressão aqui, menos 1 elevado a J. Como o I é igual a J, menos 1 elevado a 1, isso vai nos dar que o B11 ele vale exatamente menos 1. Está aqui o primeiro valor, certo? Agora, a gente vai calcular o segundo elemento, B12, seguindo a ordem. Bem, quando eu olho para o B12, o que eu tenho que observar? Se o I é menor ou igual a J. Aí você compara aqui a 1 em relação ao 2, é menor. Menor ou igual? Menor. Mas a relação é, se o I for menor ou igual a J, a gente utiliza essa relação. Então, novamente, a primeira expressão, para o B e J, vai ser igual a menos 1 elevado a J. E agora vem P12 igual a menos 1 elevado ao quadrado, que é o valor de J. Sendo assim, o P12 vai ser igual a menos 1 ao quadrado. Toda potência de expoente par e base negativa tem resultado positivo. Como 1 é neutro, é 1 vezes 1, então aqui vai dar 1 positivo. Então já temos dois elementos dos 6 que vamos calcular, menos 1 e 1. Agora, vamos para a segunda linha, P21. Bem, quando você vai calcular o P21, você vai lembrar das condições. São duas condições, ou o I é menor ou igual a J, ou o I é maior que J. Nesse caso, o I, aqui, ó, ele é maior que o J, 2 é maior que 1. Então, o nosso BIJ vai ser igual a 2I mais J, 2I mais J. A condição é essa. Como o I é maior do que J, utiliza-se a segunda expressão, 2I mais J. Sendo assim, vamos substituir, ó, B21 igual a 2 vezes o 2, somado com o valor de J, que é 1. Sendo assim, ó, 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Então, o B21 ele vai ser exatamente igual a 5. Pronto, terceiro elemento calculado. O quarto elemento é o P22. Aí você vai ver, ó. Bem, quando o I for menor ou igual a J é uma coisa. Quando o I for maior que J é outra coisa. Aí você compara aqui, ó. O I vale 2, o J também vale 2. Eles são exatamente iguais. Se eles são iguais, cai nessa relação aqui do B e J ser igual a menos 1 elevado a J. Menos 1 elevado a J. Substituindo B22 igual a menos 1 elevado a J. O J vale 2 ao quadrado, então eu vou ter que o B22 vai ser igual a 1 positivo, menos 1 ao quadrado, ó, assim como 1, 2. Também deu isso. Pronto. Já temos aqui 4 elementos, falta o 3,1 e o 3,2. O B31. Quando você olha para o B31, o índice I vale 3 e o índice J vale 1. Nesse caso, o I ele é maior do que o J. Então, vamos utilizar a segunda relação, que o BJ é igual a 2I mais J. Assim, temos que o B31 vai ser 2 vezes o I, ó, 2 vezes o I vale 3, somado com o valor de J, que vale 1. Assim, chegamos no resultado B31 igual a 2 vezes 3, 6, 6 mais 1, 7. B31 valendo 7. E, por fim, falta o elemento B32. Como o I é menor que J,
é maior que J no caso, ó, I maior que J, vai seguir a mesma relação. B e J igual a 2 vezes o I mais o valor de J. Substituindo, o B 32 vai ser igual a 2 vezes quem? O I vale 3, mais o J que vale 2. Assim, chegamos no resultado para o B32 sendo igual a 2 vezes 3, 6. 6 mais 2, 8. Então, está aqui o valor de B32. Então, observe que esses três exemplos aqui, eles trabalham com a quantidade de elementos das matrizes, tipo de matriz, certo? Trabalha com a construção de matrizes em relação aos elementos e à ordem. E aqui trabalha com condições associadas aos índices, ou seja, a posição do elemento na matriz. Foram exercícios simples. Logo em seguida, vou mandar uma lista de exercícios para vocês. Então, por hoje, o tema matriz determinante já está superado.